Então, hoje a nossa aula será sobre, ritmicidade, circadiana. Então, a primeira coisa que eu quero apresentar para vocês é sobre o que é que nós vamos discutir hoje. Então, nós vamos falar um pouco sobre, inicialmente, no primeiro momento, sobre a ontogênese, como a fisiologia da mudança, né? Depois nós vamos, discutir se existe, uma ritmicidade durante a gestação, durante a gravidez. Depois nós vamos falar da ritmicidade durante a infância, falar das grandes mudanças rítmicas na ritmicidade circadiana durante a adolescência. Na fase adulta, nós vamos falar da ritmicidade na menopausa, que é uma grande mudança, que a gente tem durante a nossa vida. É claro que tem algumas questões importantes, como a questão do trabalho, mas isso nós vamos ver em outras aulas. E, no final, nós vamos discutir como ter um envelhecimento sincronizado. Na verdade, a gente vai falar sobre a ritmicidade circadiana no envelhecimento. Né? Então, vamos falar, agora sobre por que eu estou chamando a atenção que a ontogênese, é a fisiologia da mudança. Esta figura, onde a gente tem aqui uma criança, essa é um recém-nascido, uma criança, um adolescente para pré-adolescente, um adolescente saindo para a fase adulta, um adulto, aqui descendo para a fase de idoso e aqui já o idoso. Então, a gente tem uma mudança aqui, eu estou vendo no formato, no tamanho, nos aspectos macroscópicos do ser humano, a gente vê uma mudança drástica durante a ontogênese, durante a nossa vida. E a questão é, será que a nossa fisiologia muda? Será que a fisiologia de um recém-nascido difere da fisiologia de uma criança, de um adolescente, de um adulto e de um idoso? Aí eu vou mostrar aqui alguns aspectos importantes. Nesse diagrama, a gente tem o seguinte. Imagine aqui, eu estou falando só na gestação. Então, no início da gestação, a gente tem, por exemplo, no sistema nervoso central, estou falando só no cérebro, eu vou ter um conjunto de substâncias que são hormônios, que vão ser produzidos tanto pela mãe, como pelo próprio feto de desenvolvimento, que no início você vai ter a parte de formação de neurogênese, que é a formação de novos neurônios, a gente vai ter migração desses neurônios, ou seja, eles vão sair de um lugar para o outro. Eu vou ter, inclusive, morte neuronal, porque há algumas células que, inclusive, estão tendo formação defeituosa, elas são eliminadas, e aí, é claro, eu vou ter a formação do fenótipo. Já em outra fase, já no final da gestação, aí a gente vai ter a consolidação do fenótipo mesmo do sujeito, a migração celular, eu tenho um pouco de morte, eu tenho nova formação de novos neurônios, e etc. E depois, imediatamente, quando tem a região pós-natal, eu ainda continuo tendo muita pouca migração, muita pouca neurogênese, mas eu tenho ainda morte celular, e eu vou ter o quê? Eu vou ter a formação do fenótipo em si, a característica do sujeito. E é claro que aqui no sistema nervoso central, onde eu vou determinar os aspectos fisiológicos e comportamentais. Então, eu tenho, num primeiro momento, aqui eu tenho migração, a migração aumenta, a morte, aqui ainda tem morte celular, a migração já reduz o neurogênese. Então, veja, só durante aqui, nessa primeira fase, que é a fase da gestação, e o pós-natal imediato, os mecanismos celulares dentro do sistema nervoso central são bem diferentes um dos outros. Olha, veja este gráfico. Este gráfico eu gosto de chamar a atenção, e aqui, é claro, eu estou mostrando um gráfico da função que faz a diferenciação sexual, e aqui no caso da masculinização, eu tenho aqui os níveis de hormônio de testosterona. Então, inicialmente, você tem níveis elevados, esses níveis, eles caem, esse nível elevado aqui, ele vai promover, durante a gestação, um processo de diferenciação sexual. A testosterona, o nível de testosterona, ele vai contribuir para a formação de diferença dos órgãos sexuais. E aí esse nível vai caindo drasticamente, ele fica com níveis muito baixos. Na adolescência, então, esses níveis começam a elevar,
e depois, na fase adulta, eles se mantêm, né, elevados e altos. Olha, veja que, se eu for olhar fisiologicamente aqui nesta fase, né, que é a fase infantil, os níveis de testosterona são baixos, na adolescência os níveis estão em crescimento brusco, e na fase adulta, né, veja que isso aqui eu tenho uma constância. A fisiologia aqui nessa fase, ela é diferente desta fase aqui e que é diferente desta outra fase. Então, eu tenho mecanismos fisiológicos diferentes, porque a testosterona, como hormônio esteroide, ela vai agir em todas as células, não vai agir só exclusivamente nos mecanismos, né, sexuais. Então, é importante que a gente veja que os mecanismos fisiológicos mudam ao longo, né, da nossa vida. Aqui eu tenho uma outra, né, exemplo, também aqui eu tenho a idade, né, das pessoas, aqui eu tenho o nível de massa corporal, e eu estou diferenciando aqui para, né, nível de massa corporal masculino e feminino. Então, é claro que eu tenho um nível baixo, né, que aqui eu estou vendo, né, o cálcio, né, no esqueleto, né, na parte óssea, então tem uma formação óssea, isso aumenta, e lá para a fase, no início da fase adulta, há uma consolidação disso, né? Então, essa consolidação é importante. Veja, os níveis ficam elevados, daqui no homem ela vai descendo, uma redução, né, gradual, certo? E nas mulheres, veja que essa redução ela tem inicialmente uma fase brusca e depois para. Então, olha, aqui é aumento, né, do cálcio ósseo, aqui é diminuição e aqui é a manutenção de um estado constante. Veja que isso é importante, né? Fisiologicamente, aqui é de um jeito, fisiologicamente aqui é um outro, e fisiologicamente aqui é diferente. Olha, aqui nesta fase, né, a gente quase não percebe a diferença, né, entre homens e mulheres. Aqui já começa a perceber essa diferença. E aqui, nesta fase, que é a fase da menopausa, né, veja que tem uma queda grande aqui nas mulheres, né? Então, isso que é importante, tá? Então, há algo, né, importante para a gente, né, perceber. Agora, olhe esta figura. Esta figura eu queria chamar muito a atenção de vocês. Nesta figura aqui, no linho A, eu estou falando do imaturo, significa que isso aqui é durante a gestação e nos primeiros dias, né, pós-natal. Isso ocorre nos seres humanos e ocorre nos mamíferos em geral. Isso aqui eu estou representando um neurônio, isso aqui é um outro neurônio. Aqui é um neurônio GABAérgico. Então, vocês estão acostumados, já viram isso em fisiologia, né, que a concentração, né, do cloro fora da célula ela é muito maior. Mas, durante, né, a fase fetal, durante o nosso desenvolvimento, nós temos uma concentração de cloro muito mais elevada, né, dentro da célula. Por que eu tenho uma concentração intracelular alta de cloro? Porque, na verdade, né, há uma troca, né, entre os íons do intracelular para o extracelular. E essa troca ela é feita, né, através dos transportadores. Então, durante a fase, né, embrionária, a gente tem, né, um transportador, a presença maior, a maior quantidade de transportador que faz com que transporta o cloro do extracelular para o intracelular. E o transportador, a molécula, a proteína que transporta o cloro do intracelular para o extracelular, ela tem pequena quantidade. Com isso, o resultado final é um acúmulo de cloro dentro da célula. Ok? Durante o desenvolvimento, o que ocorre? Essa molécula que transporta o cloro do extracelular para o intracelular, ela diminui a sua expressão. Por quê? Porque diminui a expressão do gene. Então, nos neurônios, e aumenta a expressão do gene, que vai aumentar a síntese dessas proteínas que são transportadores, que pegam o cloro do intracelular para o extracelular. Isto faz com que o resultado seja maior concentração do cloro no extracelular e menor concentração de cloro no intracelular. Então, são duas coisas diferentes. Fisiologicamente, esses neurônios vão funcionar de uma forma diferente. Durante o período embrionário e o pós-natal imediato, os neurônios têm mais cloro no intracelular. Enquanto no neurônio, na fase já madura, durante o desenvolvimento, vai acontecer que eu vou ter mais cloro no extracelular. Isto faz com que os neurônios GABAérgicos, são neurônios que liberam como neurotransmissor o GABA,
O GABA, como neurotransmissor aqui, ele vai se ligar ao receptor, que é o chamado GABA-A, receptor pós-sináptico, que quando o GABA se liga a esse receptor, GABA-A, ele muda a conformação dessa proteína, e essa proteína é um canal de cloro. Se eu tenho mais cloro de dentro da célula, eu tenho muito cloro aqui, a tendência do cloro vai ser sair. Né? Então, eu vou ter o quê? Né? Saída de cloros. E o cloro é a carga negativa. Então, se sai carga negativa, eu vou promover uma despolarização. Isso significa que o GABA vai funcionar como um neurotransmissor excitatório durante a fase, né, embrionária e o pós-natal imediato. E aí, durante o desenvolvimento, com o desenvolvimento dessas proteínas aqui, que vão fazer com que o cloro fique mais concentrado no extracelular, então o cloro vai estar aqui no extracelular e não no intracelular. Quando esse neurônio libera, né, o neurotransmissor GABA, ele vai se ligar ao receptor, abre esse receptor e o cloro entra. Quando o cloro entra, como o cloro tem uma carga negativa, a célula vai ficar mais negativa. Então, isso vai promover uma hiperpolarização, promovendo uma inibição. Está aqui a hiperpolarização. Olha, isso é uma coisa muito importante, eu quero chamar a atenção de vocês. Por quê? Porque isso tem uma consequência na prática. Né? Vocês sabem disso, já ouviram falar que recém-nascido, crianças muito novas, elas têm muito mais facilidade de ter crises convulsivas. Por que ela tem mais facilidade de ter crise convulsiva? Por que uma criança recém-nascida, né, no primeiro ano de idade, tem crise convulsiva, inclusive com febre, que um adulto não tem, né, ou uma criança de uma idade maior não tem? Por quê? Porque, na verdade, ela tem essa condição fisiológica aqui. E o desenvolvimento faz com que mude. Então, aqui eu tenho esse sistema, que é um sistema inibitório, importante no sistema nervoso central, durante a fase embrionária e durante o período pós-natal imediato, ele é excitatório e não inibitório. Então, facilmente eu tenho uma hiperativação neuronal, facilmente eu tenho uma convulsão. Aqui não adianta, por exemplo, bloquear isso aqui. Eu tenho que usar outros tipos, né, de substância, né, para controlar, né, as crises convulsivas dessas crianças, né, recém-nascidas. Então, isso é importante a gente entender. Então, veja, a fisiologia do recém-nascido, do feto, né, é diferente do adulto, né, aqui do jovem também, porque aqui já o circuito já é inibitório. Então, a gente tem que entender que muda. Né? E essa mudança ela é tão importante que na área de saúde nós temos, né, as especialidades. Então, quem trata, né, de um recém-nascido é o neonatologista. Né? É a neonatologia. Tem uma área específica da saúde, né, que cuida disso aqui. Né? Do mesmo jeito, na criança, que é a pediatria, né? Aqui no adulto, a clínica médica, e na velhice é a geriatria. Porque a fisiologia aqui é uma, a fisiologia aqui é outra, aqui a fisiologia é outra, a fisiologia aqui é outra, e a fisiologia aqui é outra. Por exemplo, eu gosto de dizer, se alguém me pergunta, você sabe fisiologia? Eu digo, eu sei fisiologia de adulto. Eu não sei fisiologia muito de, né, recém-nascido. Eu sei fisiologia de criança, mas não muito, porque é diferente. Né? Então, a gente tem que olhar e tem que entender, né, o organismo humano com essa perspectiva de mudança. Então, ao longo da nossa vida, nós vamos mudando, né, e essa mudança, né, ela é importante.